Boa noite, tudo bem? Aqui é o Henrique. E bem, eu já tinha feito um vídeo, né, sobre isso aqui, só que eu cometi um erro, né, um erro bobinho no vídeo, falei uma besteira aí. Não ia alterar em nada o resultado, mas me incomoda muito, né, errar essas coisas, né, principalmente que um vídeo ele pode ser regravado quantas vezes for necessário, então estou aqui regravando o vídeo. A gente tava aqui, ó. O assunto de hoje é alocação dinâmica, certo? Função malloc. Lembra quando a gente fez esse vídeo aqui, né? Na verdade, quando eu fiz esse vídeo aqui, em que eu falei que com as técnicas que a gente conhecia, era impossível a gente criar uma função para alocar ponteiros e endereços diferentes, né? Endereços independentes. Porque essa função aqui ela não funcionava, porque essa variável aqui era limpada depois da função, porque, e aí a partir disso ela se tornava indefinida. Essa outra aqui ela estava correta, a variável estática ela não é limpada, só que como ela tem o mesmo nome, ela sempre vai no mesmo endereço, então a gente toma, certo? Não funciona. Tanto é que eu fiz um teste aqui, né? Eu chamei dois ponteiros P e usei a função válida. Coloquei que o conteúdo de um é 2 e o conteúdo do outro é 500. Na hora que eu fui printar, os dois deram 500. E é por causa disso, tá? Tem um cachorro latindo. Quando você faz isso, né? Quando você usa essa função aqui, como os dois estão no mesmo endereço, o que eu faço com um, eu faço com o outro. Logo, o que vai valer é a modificação mais recente. E hoje a gente vai resolver esse problema, que é usar a função para alocar a função verdadeira, a função que realmente funciona. Para isso, a gente tem que incluir uma biblioteca nova, tá? Que eu não usei ainda, que é a biblioteca... Nossa, que cachorro chato! Os cachorros aqui, eles parecem que só quando eu começo a gravar vídeo já começa a uivar, latir, impressionante. std library. E aí, como é que funciona isso aqui, tá? Vai ser o seguinte. Eu vou declarar um ponteiro x que está nulo. Então vamos começar a descrever, descrever, eu sou goiano, como é que vai funcionar essa função. Então eu tenho lá o meu x que ele está apontado para nulo, ou seja, eu não consigo acessar o conteúdo dele nem nada. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer x, né? Eu vou converter para ponteiro para inteiro, alguma coisa, e essa coisa é o retorno da função malloc size of int. Aí você vai me perguntar assim, né? Eu vou explicar tudo aqui. Por que eu estou convertendo para ponteiro para inteiro? Porque a função malloc, ela retorna um endereço. E esse endereço, ele não tem unidade, certo? Então eu preciso unidade, ele não tem tipo, né? Incluído nele. Então eu preciso converter para ficar tudo certo, né? Porque senão você tá, por exemplo, vamos supor que ele gerou um endereço, vamos supor que eu coloquei o tamanho de um char e estou colocando no int. Não dá, né? Então a gente tem que sempre converter. E se a alocação der errado, ela vai retornar nulo, certo? E size of int, né? Porque como é um ponteiro para inteiro, eu aloco o tamanho de um inteiro, que por curiosidade são 4 bytes, tá? E aí, depois que eu faço isso, pode ser que dê errado e o x continue nulo? Pode, se o seu computador tiver com a memória cheia, né, corrompida. Ou então, alguma coisa, sei lá, o sistema não permite, né? Nunca vi isso acontecer. Então, se isso aqui der errado, a gente pode fazer uma verificação. Se não x, eu fecho o programa. Exit 1. Aí você vai me perguntar assim, como assim não x? No C, zero, nulo, isso é entendido como falso. Por if funcionar, por if ativar, ele tem que ser verdadeiro. Então, não falso vira verdadeiro. Então, por isso que eu estou fazendo se não x, tá? E aí, né, o que acontece? Quando eu faço a função malloc, esse endereço aqui, ó, ele muda. Ele vira outro endereço, né? Por exemplo, vamos supor que lá na memória exista um endereço 003, né? Sempre o 003. Que tem lá um valor, né? É um endereço não nulo. Ele vai lá e vai ver, olha,
esse endereço aqui está disponível. Ele vai lá e põe o 003, certo? Nossa, esse cachorro não para de latir. E aí, né? Que saco. Ainda bem que ele não parou, porque senão o povo ia ouvir que eu xinguei o cachorro deles. E agora vamos tentar resolver o problema que eu falei, né? Ah, mas antes, peraí. Antes disso, a gente tem que saber de uma coisa. A memória que o malloc ela aloca, né? Esse endereço aqui, ele não é limpado automaticamente quando o código acaba. Então, a gente tem que usar a função free, né? E aí vocês vão me perguntar, nossa, mas são só 4 bytes, isso não vai fazer diferença. Realmente, nesse caso aqui, não vai fazer diferença, mas imagina que você fez isso aqui umas 200 vezes, né? E você alocou vetores, alocou matriz, então vai ter um N vezes size of int. Pois é, seu computador vai ficar lento e você não vai saber por quê. Aí, quando você reinicia o computador, aí sim ele volta ao normal. Mas você não vai reiniciar o código toda vez, né? Para fazer teste, né? Então, beleza, né? Esse cachorro não quer que eu grave vídeo. Então, agora, você vai deixar ele trancado aqui e for para outra casa. Então, agora a gente vai criar a função alloc, né? A função alloc, né? Ela é uma função, eu vou fazer uma pegadinha com vocês primeiro, tá? Para a gente alocar, eu vou passar um parâmetro como o ponteiro que eu quero alocar e depois eu vou... e aí, a partir da função, ele vai ficar alocado. Então, eu vou criar aqui, vou receber como parâmetro um ponteiro. Presta atenção, hein? Vou fazer esse ponteiro, exatamente esse comando aqui, né? Malloc, size of int. E de quebra, ainda vou verificar se é nulo. Então, se não y, eu vou fazer o quê? Exit1. Esse exit1 ele serve para sair ele serve para o programa fechar, certo? Essa função aqui, né? Vamos tirar isso aqui daqui e vamos passar alloc x. Isso aqui vai funcionar? Não. Por que não vai funcionar? Vamos fazer um exemplo aqui para ver o que acontece se a gente fizer isso aqui. Então, eu passei o x como parâmetro. Logo, o y ele vai fazer o seguinte, ó, y igual a x. O y vai receber o endereço de x, né? E vamos supor que o y seja o 004, né? Então, o y está lá. Na verdade, o y ele pode ser nulo, né? Beleza, o y é nulo. Então, agora, o y ele recebeu o endereço de x, que nesse momento aqui também é nulo. Certo? Então, ó, 2 ponteiros nulos, né? Não tem como eu garantir que o y é nulo, mas vamos considerar que não faz diferença. Beleza. Então, agora, pelo x ser nulo, o y ele vai receber malloc. O que vai acontecer com o y? Vai mudar o endereço dele. Então, finjamos que o endereço 089 esteja bom, né? Então, ó, ele tem um list de memória dele, o y vai receber o 089. E aí o x, ele continua nulo, certo? Mas e se o x não tivesse nulo? Se eu não fizer isso aqui, e o x ele tiver lá no endereço tal, né? Tiver, por exemplo, no 177, né? Que também tem um valor. Eu vou fazer isso aqui, né? Então, ele está lá no 177. Legal, muito massa, né? Aí o y está lá no nulo, né? O y vai receber x, ou seja, o endereço de x, né? O endereço de y vai ser o endereço de x. Então, aqui, ó, o y vai estar lá no 177. Aí o y vai ser alocado, ele vai lá para o 089, que eu fingi, né? Eu estou tudo fingindo, tá? Não quer dizer que eu tenho certeza do valor, eu não sou louco, tá? Isso aqui não é impossível, eu só estou dando um exemplo. O y vai ficar alocado e o x vai continuar na dele, né? E aí, né? Então, desse jeito não dá. Como é que eu faço para isso funcionar? Para isso funcionar, né? Vamos manter esse cenário imaginário. Só que ao invés de eu receber y, eu vou receber um ponteiro para ponteiro y. Aí eu vou alocar o conteúdo do ponteiro para ponteiro e eu vou verificar se o conteúdo do ponteiro para ponteiro é nulo. E aí eu tenho que passar o endereço de x. Por quê? Porque aí o x, né? Vamos supor que o x é nulo, tá? Para facilitar, né?
ele ser nulo e estar no endereço desconhecido, do mesmo jeito a gente não pode usar. Então, ó, vamos supor que o endereço que contém o x seja o 050, tá? De novo, estou apenas fingindo, estou supondo. Então aqui, ó, esse é o x, legal. Então, quando a gente fizer y igual a x, não vai ser y igual a x, vai ser x igual a y igual a endereço de x. Então agora, porque se ele é o endereço de x, então é ele que tem que conter o x. É doido esse menino aqui, ele dá tiro nos outros. Então aqui, né, quer dizer, dá tiro não, ele joga pedra. Então, na hora que eu fizer malloc do conteúdo do y, ele não vai mudar o endereço do y, ele vai mudar o endereço de x. Então ele vai pôr o x no 089. E aí, né, a gente vai estar verificando e o x vai ser alterado. Para provar o que eu estou dizendo, a gente vai fazer um teste assim, ó. Vamos fazer do jeito errado e vamos ver se vai dar errado mesmo, né? Vou tentar acessar o conteúdo, ó. Se der falha de segmentação, eu tô certo, né? Porque eu cantei a pedra que dava errado e, bom, tem que dar errado mesmo, né? Então, eu nem preciso rodar até o final para saber que dá errado, né? Então, vamos aqui fazer o debug, né? Vai demorar um pouquinho, né? Porque, enfim. Beleza. X é nulo. Eu passei pela função e o x continua nulo. Então, vai dar falha de segmentação. Quer ver? Oh, maravilha! Deu falha de segmentação. Então, e se a gente fizer do jeito que eu falei, o jeito certo? Aí vai dar certo? Será, Brasil? Será? Vamos ver agora, ó. Se o x mudar o endereço dele. Então, agora eu posso mudar o conteúdo, tá certo? Então, gente, essa é a função que a gente faz para isso acontecer. Pode ser de outro jeito? É claro que pode. Eu posso muito bem vir aqui e retornar, né, uma função que retorna int alloc. Eu vou chamar de alloc2, tá? Aí eu recebo, aí eu não recebo nada. E essa função aqui ela vai retornar um int malloc size of int, tá? Esse é um outro jeito que a gente pode fazer também. Qual é o perigo desse jeito aqui? O perigo é porque não tem como a gente se verificar se o que eu estou recebendo aqui é nulo. Mas essa aqui também funciona, tá? É só um exemplo. Eu não gosto de fazer assim, né? Prefiro fazer do outro jeito, né? Isso quando eu faço, né? Que tem muito tempo que eu não faço isso, né? Bom, e para terminar o vídeo de hoje, tá? Eu vou fazer uma função aqui, né? Que é a mata computador, né? Eu vou chamar QPC. Por que QPC? A gente vai fazer uma coisa proibida, tá? Isso aí realmente não pode, né? Que é o que? While 1, ou seja, para sempre, né? Porque enquanto for true, né? E 1 é entendido como true, ele vai ficar eternamente. Malloc 500, sei lá. O que isso aqui faz? Bom, isso aqui ele vai alocar 500. Não sei, essa 500 aqui, eu não lembro se são bits ou bytes, né? Mas enfim, ele vai ficar alocando aí, né? Isso aqui é muito rápido, então em pouco tempo a memória do seu computador vai simplesmente estourar, né? Aí, antes disso acontecer, se o seu sistema operacional for um bom sistema operacional, quer dizer, não é um bom, mas um sistema operacional seguro, ele vai fechar, ele vai dar erro, né? Ele vai dar tela azul, né? Se for, ou então ele vai simplesmente travar, né? Eu acho que todos vão congelar, né? Nenhum sistema operacional é bobo mais, né? E, bem, é isso aí, tá? Que eu vou trazer hoje para vocês, tá? É um vídeo bem curto mesmo, mas é porque esse assunto eu gosto de reservar ele para outras coisas também, né? A gente vai falar sobre vetores dinâmicos, né? Vamos falar sobre matrizes dinâmicas, strings dinâmicas, e aí a gente vai para estruturas, né? E aí a gente já vai começar a finalizar o C, né? Porque eu não aguento, não é que eu não aguento mais, eu gosto, mas eu quero mexer com coisas mais práticas, né? Projetos. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais, tá? Falou!